Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja bíblica, fiel, relevante, missionária. Igreja pastoreada pelo meu grande amigo, reverendo Arival Dias Casimiro. É um homem de Deus, um líder muito forte, um homem comprometido com a obra missionária no Brasil e fora dele. Eu tenho a alegria e o privilégio de cooperar com ele no pastoreio desta promissora igreja na cidade de São Paulo. O programa Trocando Ideias tem um objetivo: responder perguntas que nos são enviadas. Nem sempre as pessoas têm oportunidade de fazer pessoalmente a sua pergunta e nós entendemos que muitas destas perguntas podem ser também a sua pergunta, e o esclarecimento do assunto à luz da Bíblia possa ajudar no seu crescimento espiritual. Hoje nós vamos tratar de 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: pastor, o senhor mesmo prega com muita frequência que a salvação não se perde. Mas se a pessoa voltar a viver no mundo fazendo tudo que é contra as exigências de Deus, o que adianta aceitar a Jesus e viver desse jeito? Bom, a pergunta é muito boa e eu quero reafirmar aqui o que a Bíblia diz: salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a segurança da salvação é dada pelo próprio Deus. É Ele quem persevera. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo foi categórico em Romanos 8. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O apóstolo Paulo escreve ainda em Filipenses, dizendo o seguinte: aquele que começou a fazer em vós a boa obra, aquele que começou em vós a boa obra, completará até o dia de Cristo Jesus. Agora, eu não estou dizendo que toda pessoa que diz ter aceitado Jesus, ter recebido a Cristo, que foi batizado, que é membro da igreja, que todas essas pessoas de fato são convertidas. Tinha Judas Iscariotes no meio dos apóstolos. Tem joio no meio do trigo. Quando uma pessoa diz ter recebido a Jesus como seu Salvador, foi batizado, tornou-se membro da igreja, depois abandona a igreja, vai para o mundão lá e vive uma vida toda torta lá e morre no pecado, eu não ponho em dúvida a doutrina da perseverança dos santos. Eu ponho em xeque a verdadeira conversão dessas pessoas. Aqueles que foram de fato convertidos não amam o pecado. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Aqui está a resposta em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Então, nós não estamos dizendo que uma pessoa salva pode viver no pecado, não. Ao contrário, quem foi salvo para viver uma vida santa e irrepreensível. Agora, aqueles que abandonam a fé, voltam lá para o mundão, nunca foram salvos, nunca foram convertidos, nunca nasceram de novo, nunca deram provas da sua conversão. Segunda pergunta: pastor, qual é a postura de um cristão em relação aos governantes? Quando esses governantes, por exemplo, agem de forma contrária aos princípios de Deus, que levam você a negar a sua fé e até perseguem você por ser cristão, qual deve ser o nosso posicionamento? Bom, primeiramente, um cristão não deva se opor às autoridades constituídas de maneira gratuita. É nosso papel orar pelos nossos governantes. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2. É nosso papel sujeitar-nos às autoridades constituídas
entendendo que elas são ministros de Deus para duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Entretanto, quando a autoridade não reconhece que ela está debaixo da autoridade de Deus e passa a oprimir, e passa a perseguir, e passa a praticar o mal em vez de promover o bem, cabe-nos não obedecer esta autoridade. Foi o que os apóstolos fizeram com o Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus que os homens. Se nós nos curvarmos e obedecermos às autoridades que nos induz à desobediência a Deus, nós entraremos no caminho da apostasia. É muito importante isso. Honramos as autoridades, obedecemos às autoridades, pagamos os nossos impostos, oramos por eles, mas entendemos também que acima das autoridades políticas está a autoridade de Deus na nossa vida. Se preciso for, daremos a nossa própria vida, derramaremos o nosso próprio sangue para mantermos intacta a nossa fé. Ao longo dos 20 séculos de cristianismo, a igreja sempre foi perseguida. Perguntaram a um professor do seminário de Recife certa feita: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Então, neste mundo, nós podemos até ser perseguidos, presos, torturados e mortos. Muitos cristãos selaram o seu testemunho com o seu sangue. Isso não intimida a igreja, isso não enfraquece a igreja. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. A última pergunta do programa é a seguinte: pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Por exemplo, eu amo a minha mãe, mas ela fez algo para mim que me machucou muito e eu não consigo perdoá-la. Tenho mágoa no meu coração. O que eu faço para me sentir livre desse sentimento? Bom, a primeira coisa que é muito importante você entender é que perdão não é mérito. Eu não perdoo fulano, beltrano, ciclano porque a pessoa merece. Perdão é expressão da graça. Deus me perdoa, Deus perdoa você. Eu mereço o perdão de Deus? Não. Eu mereço o juízo. Mas Deus misericordiosamente me perdoa. Segundo, perdão não é emoção, perdão é atitude, é decisão. Eu decido perdoar. E mais, terceiro, o perdão precisa ser medido na régua de Deus e não na minha régua. A Bíblia diz assim: assim como Deus em Cristo me perdoou, perdoai também vós. Ou seja, da mesma maneira que Deus me perdoa, eu preciso perdoar quem me ofende. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração dominical. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não guarde mágoa. Quem guarda mágoa no coração está se autodestruindo. Guardar mágoas é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Tome a decisão de perdoar. Espreme o pus dessa ferida. Decida hoje perdoar, porque o perdão é maior que o ódio, do que a mágoa. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma. O perdão é a asepsia da alma, é a alforria da mente, é a liberdade do coração. Se você é filho de Deus, é hora de você praticar o perdão, porque você foi alvo do perdão de Deus. Muito bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, mande para nós. Queremos respondê-las aqui neste programa para esclarecer o seu coração e abençoar outras pessoas. Agora eu quero fazer um convite a você, para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora
Na região metropolitana de São Paulo, pode ser a sua igreja. Talvez você não é um cristão ainda, ou talvez você é um desigrejado, pois a Igreja Presbiteriana de Pinheiros quer ser a sua igreja. Somos uma igreja viva, bíblica, pregamos a palavra de Deus com fidelidade e entusiasmo, uma igreja missionária. Vai ser uma grande bênção para a sua vida. Nós temos cultos aos domingos, nesse período agora, todo domingo, 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite. Escola Bíblica Dominical, 2 períodos, 9h40 da manhã, 5h40 da tarde. Toda segunda, Conexão com Deus, 20 horas. E Mulher Esperança, um trabalho belíssimo, toda terça, às 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha, traga os seus filhos. Mas se você mora noutra região do Brasil e fora do Brasil, você pode acompanhar toda a nossa programação pela IPP TV. 24 horas no ar com programação, com mensagens, com música, com entrevistas, com palestras para abençoar a sua vida e a sua família. Siga o canal do YouTube da nossa igreja. Nós temos ali todo o acervo de mensagens para abençoar, para edificar o seu coração. Agora quero registrar minha gratidão a você pela sua audiência e desejar que Deus abençoe sua vida, sua família, seu coração. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.